Olá, querido, graça e paz, amém? Bom dia, vida para você, chegando com mais uma mensagem de fé, amor e esperança. Nós estamos falando sobre receber o Espírito ou receber do Espírito. Já falei com você nas meditações anteriores, vou deixar no card aqui a mensagem 1, a 2 e a 3. Eu falei que estar com, ele nos convence do pecado, está do nosso lado. Falando com você, falando comigo, está em nós, está dentro de nós. É como uma semente plantada, essa semente precisa frutificar. Existe um processo interno quando a semente é semeada, eu vou falar disso mais na frente. Hoje, como eu falei ontem, eu quero começar a falar um pouquinho sobre Elias. Algumas coisas que aconteceram com Elias, que vai exemplificar algumas coisas para nós vamos entender muitas coisas hoje. Por exemplo, nós sabemos que a Bíblia vai dizer para nós que Elias fez uma oração eficaz. Uma oração rápida, curta, mas de um poder tremendo, de um efeito arrasador contra o inimigo e o seu império. 1 Reis 18, capítulo 42b ao 40, 1 Reis 18, versículo 42b ao versículo 45, a Bíblia diz assim: Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, dize a Acabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entrando, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezabel. Glória a Deus. Finalzinho do capítulo 18, né? Olha que interessante. Elias, quando aparece no cenário, ele não ora para não chover. A Bíblia é clara, vai dizer que ele fala assim, ó, segundo a minha palavra e o Deus de Israel, ao qual estou na presença dele, não chove mais em Israel. Ele apenas libera uma palavra, ele não vai orar, não come, não tem nada dizendo que Deus falou com ele, vai lá, Elias, fala para o povo que não vai chover mais, que eu vou fechar os céus. Não tem isso. É igual Davi e Golias. Você não vai encontrar nenhuma passagem na Bíblia dizendo que Deus mandou Davi enfrentar Golias e derrotar ele. Davi apenas chega na circunstância e no momento correto e aproveita a circunstância porque fica indignado com aquilo que o filisteu está fazendo com o povo, que é o exército de Deus. E ele fala, se não tem ninguém para encarar esse homem, eu vou encarar ele, eu vou lutar ele. Davi entende que está ali não por acaso. Davi entende que chegou ali não apenas para levar pão e queijo para os seus irmãos. Davi entende que chegou naquele momento. Davi podia chegar lá a qualquer outra hora. Havia um momento de desafio onde o gigante descia para o vale e desafiava alguém de Israel para vir lutar com ele. Quando ninguém via, esse momento acabava e acontecia no outro dia. Davi chega nesse exato momento. Elias, então, depois que ele mata os profetas de Baal, de Azera, ele sobe ao monte e ele vai o quê? Orar. Orar para quê? Para que Deus abra os céus. Para que Deus derrame chuva. Interessante que a Bíblia vai dizer que Elias, ao subir ao Carmelo, ele se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Pare para pensar nessa posição. Sabe que posição era essa? Essa era a posição que as parteiras de Israel colocavam as israelitas para darem à luz, parto normal. Mandava elas se inclinarem, quando elas se inclinavam, forçavam a barriga, colocavam a cabeça entre as pernas e forçavam a abertura, para que então o feto descesse com mais facilidade. Elias estava gerando uma mudança de atmosfera. Existem circunstâncias na sua e na minha vida, que o Espírito Santo está em nós, mas nós precisamos gerar uma mudança de atmosfera. Com o quê? Com oração. A oração é um depósito. Elias passou tempos e tempos com Deus, passou no Queribe um bom tempo, 3 anos e meio, Elias ficou com Deus, escondidinho com Deus, na intimidade com Deus, crescendo em intimidade, em envolvimento, em unção.
Então agora ele vai orar para que chova, então ele vai gerar uma mudança. Se você for estudar um pouquinho das estações do ano, como que acontece o inverno, o frio, o verão, a Terra ela sempre roda no seu eixo e ela se inclina em direção ao céu ou se afasta do céu. Quando ela se inclina em direção ao sol, o céu não, quando ela se inclina em direção ao sol, é o verão. Então o hemisfério norte está no verão. Quando ela se afasta um pouco, inclinando um pouco, afastando o norte do sol, é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul e vice-versa. Olha o segredo de Deus. Inclina, afasta. Inclina, afasta. Ele se inclina por terra, aleluia. Ele se dobra diante do sol da justiça, porque ele está buscando uma mudança de estação. Nós temos 4 estações: verão, inverno, outono e primavera. Não sei se a sequência é essa, mas cada uma delas foi criada por Deus para um propósito na nossa vida. Israel está vivendo uma estação de seca. Não chove, irmão, não chovia há 3 anos e meio. Quando Elias se dobra diante do sol da justiça que é Cristo, inclinando-se para gerar uma mudança de estação, ele está saindo da estação da seca para a estação da chuva. Ele está saindo da estação da escassez para a estação da bonança. Ele está criando uma mudança de atmosfera, não só material, física, porque é cair chuva, mas também espiritual. Muitas das vezes nós permanecemos numa seca espiritual porque nós não nos inclinamos diante do sol da justiça para que essa situação seja mudada. Elias está cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo está movendo ele, então ele começa a orar e manda o moço ir lá olhar e o moço não vê nada. E ele ora de novo, continua orando, continua ali gemendo, continua gerando e manda o moço olhar até que na 7ª vez o moço fala: eu não estou vendo nada, a não ser uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Lembra até do louvor que diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal que a sua chuva vai descer, faz chover. Não é isso? Amado, uma pequena nuvem para um céu todo azul, que é isso? Nada. Mas Elias entende como sinal. Sabe, nós estamos acostumados a olhar grandes sinais de Deus e desperdiçamos os pequenos. São dos pequenos sinais que vêm grandes moveres de Deus. São dos pequenos sinais que grandes bênçãos chegam até a nossa vida. Elias, quando recebe essa notícia: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ele fala: corre e avisa ao rei, para ele meter o pé para casa, porque senão ele vai se molhar todo no caminho, porque está vindo uma grande chuva. Só tinha uma pequena nuvem. O céu já estava todo azul e lá na linha do horizonte uma pequena nuvem. Mas Elias não está vendo uma pequena nuvem. Elias não está vendo o céu mais azul. Elias está vendo, aleluia, uma chuva abundante. Elias está sentindo o cheiro de maresia. Elias está sentindo o cheiro de terra molhada. Glória a Deus. A mudança estava acontecendo porque ele gerou uma mudança. Eu e você precisamos aprender através do Espírito Santo a gerar uma mudança de estações na nossa vida, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa comunidade, na nossa congregação. Essa mudança ela é gerada através da oração. Essa mudança é gerada através da inclinação na presença do sol da justiça que é Cristo Jesus. Eu vou continuar com você aqui na vida de Elias, porque isso é só para você entender um pouco como ele estava na unção, como ele estava na presença, como ele estava envolvido pelo Espírito Santo e as grandes coisas que Deus estava fazendo através da vida desse homem. Mas no 19 começa a acontecer uma mudança tremenda e eu quero falar sobre isso com você. Agora eu quero orar, amém? Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e glorificamos o seu nome. Muito obrigado. Abençoe o meu irmão, a minha irmã. Derrama sobre ele graça, unção, poder. Nos ajuda nessa caminhada. Senhor, nos ajuda nessa empreitada. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Olha, beijão no seu coração. Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.